E aí, galera, hoje então a gente vai falar da operação de divisão. Lembra? Só para retomar. Falamos da decomposição de um número, falamos da adição, falamos da subtração, multiplicação, chegamos na divisão, que é o quinto vídeo dessa sequência. Perdeu algum vídeo? Volta lá, assiste, para a gente conseguir encerrar direitinho, certo? Então, para começar, assim como nos outros vídeos, o que é a divisão? Quando a gente fala em divisão, a gente está falando de repartir, fracionar, partilhar, distribuir. Então, essas são as ideias por trás da operação de divisão. Antes da gente passar para o nosso algoritmo, vamos entender um pouco mais o que seria a divisão. Essa ideia do repartir. Como poderíamos dividir R$24 para 4 pessoas? Então, coloquei aqui 4 crianças. Aqui é só para representar dinheiro, eu sei que tem bem mais que R$24. E a gente vai pegar, vamos dividindo as moedinhas. Então, dei uma moeda para cada pessoa, já foram R$4. Mais uma moeda para cada criança, 5, 6, 7, R$8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, R$24. Então, consegui distribuir os R$24 e cada criança ficará com R$6. Dessa forma, a gente pode fazer a divisão. Pode fazer os conjuntos e ir dividindo um a um. O problema é que quando o número é muito grande, acaba ficando um pouquinho mais complicado, né? Então, a gente vai precisar de alguma outra estratégia. Mas, se eu quiser ficar dividindo termo a termo, não tem problema. Mas, prof, aí deu para dividir certinho o dinheiro para as crianças. E se fossem R$25, como é que ia ficar? O que ia fazer com aquele R$1 que sobrou? Daqui a pouquinho a gente vai falar dos termos da divisão e vai explicar um pouquinho mais sobre cada um. E é sobre esse tipo de divisão também. Então, os termos da divisão. Aqui eu coloquei uma divisão, 46 dividido por 5, o resultado é 9, e tem uma sobra de 1. Então, se eu dividisse R$46 para 5 crianças, cada criança ganharia 9 e sobraria 1. Prof, mas tu nem explicou como é que faz isso ainda. Calma, só vou explicar os termos. Já já a gente vai ver então o exemplo da divisão, tá? Este termo aqui é a quantidade que está sendo dividida e ele se chama dividendo. Já este número aqui é em quantas partes a minha quantidade foi dividida e ele se chama divisor. O quociente, eu acho o nome mais estranho dos termos da divisão, ele é a nossa resposta. Então o resultado da divisão se chama quociente. E aquela sobra, que pode ser 0, quando a gente consegue dividir certinho, como foi no caso das crianças, ou pode ser um número diferente de 0, se chama resto. Atenção! O resto nunca pode ser maior do que o meu divisor. Isso mostra que eu não terminei de dividir ainda. Então, vamos falar finalmente do algoritmo da divisão. Vou dar um exemplo no quadro para a gente entender um pouquinho melhor. Pode ser? Bom, galera. Então, o primeiro passo era a gente entender o que é a divisão. E agora vamos começar a nossa divisão. Então, eu tenho aqui R$72, por exemplo, que eu vou repartir entre 4 pessoas, certo? Quantos reais cada pessoa vai ganhar? Então, dos 72, o que eu vou começar a fazer? Vou tentar dividir esses R$70 para as 4 pessoas. Depois eu vou ver o que vai acontecer com as unidades. Se eu tivesse, então, R$70, 7 notas de R$10, para dividir para 4 pessoas. Como é que ficaria? E aí pode usar aqui, se precisar, né? Vou dividir aquelas 7 notas de R$10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, não deu para dividir exato. Então, cada um ficou com uma nota de R$10 e sobraram 3, certo? Como que eu represento isso lá no meu algoritmo? Se eu for dividir, lembram que aqui a gente vai anotando a nossa resposta. Se eu for dividir 7 dezenas por 4, vai dar uma dezena para cada um, e foi o que a gente viu aqui. E qual é o método então? A gente vai descontar aquilo que a gente já conseguiu dividir entre as pessoas. 1 vezes 4, então eu já usei 4 dezenas, que são essas aqui, e sobra 3. Bom, mas agora essas 3 dezenas, eu não consigo dividir por 4, porque eram 3 notas de R$10, a gente viu que não dava. Mas, se eu fosse separar tudo em moedinhas de R$1,
Será que eu conseguiria? Aí é um pouco mais fácil, né? Então é por isso que agora a gente vai baixar, a gente fala em baixar, né? Mas na verdade o que a gente está fazendo é continuar a nossa divisão. Então nós tínhamos essas 3 dezenas mais 2 unidades. 3 dezenas mais 2 unidades, então a gente tem 32 unidades ainda para continuar dividindo. E agora, 32 unidades, R$32 dividido para as nossas 4 pessoas, como é que ficaria? Posso fazer o mesmo esquema, mas como eu falei para vocês, números maiores acaba ficando cansativo, né? Mas a gente tem um bom aliado na hora da divisão. A divisão ela é a operação contrária da multiplicação. Então, se a gente retoma lá a tabuada do 4 rapidinho, a gente consegue encontrar esse resultado. Vamos fazer a tabuada do 4? Eu não coloquei ali o 10 vezes 4, porque a gente sempre vai usar um número só, né? Então, o 10 já seria acima daquilo que eu posso colocar aqui nas minhas respostas. E se eu precisar usar o 10, é porque eu ainda não dividi o suficiente aqui. Mas a gente vai falar sobre isso em outro momento. Então, agora sim, olhando para a tabuada do 4, eu tenho 32 ou algum valor próximo de 32? Vamos procurar aqui. 8 vezes 4 igual a 32. Ou seja, se eu tenho R$32 para dividir para 4 pessoas, a operação inversa. Fica R$8 para cada um. Então, se eu fizesse os meus círculos e fosse dividindo risquinho por risquinho, cada conjuntinho ficaria com R$8. Eu vou registrar aqui no meu quociente, que é a minha resposta, que o 32 cabe 8 vezes no 4. Multiplicando 8 vezes 4, 32. Terminei a minha divisão. Tenho 2 possibilidades aqui. Quando a minha resposta der 0, significa que eu consegui dividir exatamente aquele valor. Então, eu chamo essa divisão de divisão exata. Se aqui o meu resto, o mesmo resto lá da subtração, lembra que era resto ou diferença? Então, aqui a gente também tem o resto, que é o resultado da nossa última subtração. Se o meu resto, o resultado da última subtração, não deu 0, a gente chama essa divisão de divisão inexata. Lembra que aquele izinho na frente pode significar não, então é uma divisão não exata. Vamos para mais um exemplo? Já coloquei a nossa aliada ali, a tabuada, para nos ajudar, certo? Agora eu coloquei um número que tem até a centena, para a gente trabalhar bem essa ideia das transformações. Então agora, voltando para as nossas contas com dinheiro, eu tenho R$726 para dividir agora entre 5 pessoas. Quanto será que cada uma vai ganhar? Primeiro, vamos supor que aqui sejam as minhas notas de R$100, minha centena, dezena e unidade. Então, tenho 7 notas de R$100 para dividir para essas 5 pessoas. Se a gente for olhar pela tabuada, qual é o valor que eu tenho mais pertinho de 7 sem passar do 7? Se eu fizer 2 vezes o 5, se eu fosse dar 2 notas de R$100 para cada pessoa, eu precisaria de 10 notas. Passaria do que eu tenho aqui. Então, sempre procurar aquele valor que não passa, ou que é exatamente igual ao que eu estou procurando. Então, eu tenho aqui, ó. 1 vezes o 5 dá 5. Isso eu posso. Então, cada pessoa ficou com uma nota de R$100. Então, eu já usei 5 notas de R$100, uma para cada pessoa. E ainda tenho 2 notas para continuar a minha divisão. Mas, agora, eu vou passar para as dezenas. Como se eu transformasse aquela nota de R$100 em 10 notinhas de R$10. Eu posso fazer isso, né? Então, agora, eu tenho 22 notas de R$10 para continuar a minha divisão. Olhando na tabuada, qual o valor mais perto de 22 sem passar do 22? Aqui, ó. Eu posso dar 4 notas de R$10 para cada um, que eu uso 20 notas. Ok, estão dentro das notas que eu posso utilizar. Então, vou colocar aqui no meu quociente. 4 vezes o 5, pelo que eu olhei na tabuada, é 20. Então, agora eu já usei 20 notas das 22. Sobraram 2 notas de R$10 para eu continuar dividindo. Essas notas de R$10 eu posso transformar em moedinhas de 1. E aí, agora eu junto com a minha unidade, que eram as moedinhas de 1 que eu já tinha lá, tenho 26 moedinhas de 1 para dividir por aquelas 5 pessoas. Na tabuada,
Se eu usar 5 moedas para cada um, eu uso 25 moedas. Então, eu registro aqui que cada um vai ganhar 5 moedas. 5 vezes 5 é 25. E o meu resto é 1. Ou seja, agora eu tive uma divisão inexata. E aí, ficou mais fácil agora entender a divisão? Então lembrem sempre disso. Quando vocês forem fazer o nosso algoritmo, o nosso processo, primeiro, vamos supor que estamos falando de centena. Dividam as notas de R$100. O que sobrar, transformem em notas de R$10. E aquilo que sobrar, nas moedinhas de R$1. Essas transformações, então, nos ajudam a dividir, que é o mesmo que a gente faria se estivesse trabalhando lá na escola com o material dourado, né? Um beijinho e até a próxima aula!